A doutrina espírita, através das várias estratégias que ela tem, de nos trazer o conhecimento a fim de que a gente compreenda o universo no qual nós estamos inseridos, nos fala que nesse processo de evolução que a criatura humana passa, ela sai de uma condição de desconhecimento das coisas, de simplicidade e ignorância, de ignorância de tudo, e começa a promover o seu processo de crescimento. O crescimento dos espíritos, conforme diz a doutrina espírita, ele se dá em duas áreas distintas. Uma dessas áreas é a área intelectual, do raciocínio, da lógica, e a outra é a área do conhecimento moral. Então, nós temos, portanto, duas asas de saber para desenvolver. Uma dessas asas é a asa do intelecto e a outra a asa da moral. O que seria o ideal? Que nós desenvolvêssemos as duas asas juntos. Por quê? Porque é o desenvolvimento dessa condição que confere ao espírito a felicidade plena. Porém, algumas entidades, elas resistem ao processo de mudança no sentido moral. Elas resistem a essa transformação moral. Elas crescem em um lado, que é o lado intelectual, mas elas não desenvolvem o lado moral. Então elas ficam como se fosse um pássaro que tivesse uma asa grande e uma outra asa muito pequenininha. Como que você vai voar se você só tem uma asa e a outra só tem um pedacinho? Para que você alce voo, para que você se desenvolva, você precisa crescer nessas duas direções. É crescendo nessas duas asas, intelectualmente e moralmente, que o espírito vai efetivamente alcançando melhores condições espirituais, vai se tornando um espírito superior e alcança, por conta disso, a condição da felicidade plena, que é a condição das chamadas almas puras, os espíritos puros. Espíritos que alcançaram um grau de compreensão da lei de Deus tão profundo que, para o nosso grau de evolução, aonde nós estamos, nós olhamos para essas almas e achamos que eles são perfeitos. É uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence apenas a Deus. E eles têm uma perfeição relativa. São espíritos extremamente evoluídos, mas ainda não são deuses. São espíritos que alcançaram a condição de pureza. E aqueles outros que cresceram somente no lado intelectual e não conseguiram desenvolver o moral? Essas almas, elas são almas difíceis, porque elas têm tanta crença de que elas não precisam mudar, que elas têm o risco de se cristalizarem nos seus conhecimentos e não aceitarem as propostas do amor, do perdão, de tudo aquilo que diz respeito ao bem. Qual é a consequência disso? A consequência é que eles se tornam muito inteligentes, mas muito infelizes, porque não sabem usar o conhecimento que têm para promover um efetivo processo de transformação interior na direção do amor. Essa é a leitura que a gente precisa ter para que a gente possa mergulhar hoje nos conteúdos que a gente tem para trabalhar. Contam as obras espíritas que há muitos anos atrás, especificamente há 4,5 bilhões de anos, a Terra foi formada para servir aqui de espaço para o desenvolvimento dos espíritos. Em que sentido? É que os espíritos, para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver, eles vão atravessando diversos graus, diversos momentos de evolução até alcançar a pureza. Eles saem dessa simplicidade e ignorância e vão se desenvolvendo, passando por várias etapas até alcançar essa perfeição relativa, que é a condição dos espíritos puros. Para que isso aconteça, os espíritos necessitam, por conta da necessidade de evoluírem, eles necessitam da encarnação, ou seja, nascer fisicamente. Porque o nascimento
apaga as nossas lembranças e deixa só aquilo que verdadeiramente somos. No mundo espiritual, posso até parecer que eu sou melhor do que eu sou na verdade. É só a encarnação que prova se eu realmente mudei, pelo esquecimento que ela produz no espírito. Então, nessa caminhada que a gente sai da ignorância até alcançar a perfeição, as etapas que a gente tem que passar, elas são cumpridas nas encarnações que os espíritos fazem nos mundos. A Terra, portanto, ela foi concebida para ela ser no universo mais um lugar entre inúmeros que também já existem destinados a esse fim, aonde os espíritos encarnam para promover o seu processo de evolução. Allan Kardec, analisando essa questão particularmente, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mostra que didaticamente, existem 5 graus desses mundos habitados. Quando os mundos passam a ser habitados, porque ainda tem um grau anterior a ser habitado, mas quando eles passam a ser habitados, existem 5 etapas que esses mundos passam. Elas não são, na verdade, como se fosse uma escada, como se fosse assim, eu estou num estágio hoje, amanhã eu pulei para o outro. Não, é uma rampa. A palavra mais própria seria de estágios, ao invés de usarmos a palavra degrau. A gente às vezes fala degrau para ter uma noção de etapa, como se fosse um patamar, mas elas não se dão com saltos. É uma rampa que a gente sobe, promovendo um processo de transformação. A Terra estaria, portanto, nessa escala que caminha na direção da perfeição, no seu segundo estágio. Ela já teve um primeiro estágio e agora está no segundo, vai para o terceiro, depois vai para o quarto e vai para o quinto. Atualmente, está no segundo estágio. E como foi que ela chegou ao segundo estágio? Para ela chegar no segundo, ela passou pelo primeiro. E o mais interessante, ela está no segundo estágio acenando para ir para o terceiro estágio. Então existe um período em que os mundos eles estão dentro de uma determinada característica que os define como sendo de um certo padrão, e aí de repente eles começam a ter uma mescla do padrão seguinte com o padrão atual. Dizemos que isso é o chamado momento da transição planetária, objeto do nosso estudo de hoje. Nós vamos falar hoje sobre transição planetária, esse período no qual o mundo começa a deixar as características que ele tem para começar a ter as características do outro. Como se fosse no arco-íris, que você vê ali o vermelho e de repente o vermelho vai devagarinho, vai, se transforma em laranja. O laranja vai devagarinho, vira amarelo. O amarelo vai devagarinho, vira verde. Essas transformações não são bruscas, elas são lentas. E esse período de transição no arco-íris, do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo, é como se fossem as transições. É mais ou menos assim que se dá as transições planetárias. E há um fenômeno muito curioso nesse processo de transição. Os espíritos contam, através dos seus diversos relatos, e que estão registrados por Allan Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese, aonde ele fala sobre o sinal dos tempos, o que acontece nesses períodos de transição. Ele diz que quando os mundos estão fora do período de transição, o que ocorre conosco? A nossa sociedade fica encarnando, desencarnando, e você fica estimulando com que os espíritos desencarnem e reencarnem para que eles aproveitem esse período. E nesse processo de encarna e desencarna, pode acontecer 2 fenômenos bem interessantes. O primeiro deles é a migração individual. Nesses períodos em que estamos vivendo as etapas naturais da evolução, pode ocorrer migração individual. O que é isso? Um espírito migra para um mundo melhor. Ele está tão bem, em termos de evolução, que o mundo que ele está encarnando está oferecendo pouco aprendizado. Ele pode, é uma decisão dele, aceitar o convite para migrar para uma sociedade mais avançada e continuar o seu processo evolutivo em outro mundo. Esse é um dos fenômenos que acontecem. O segundo fenômeno que acontece nos períodos naturais
do processo de evolução dos orbes é a chamada retenção espiritual. O que é isso? Espíritos muito difíceis, muito problemáticos, cheios de muitos dramas e que promovem uma alteração muito profunda na sociedade. Quando eles encarnam, eles ficam detidos no mundo espiritual. Eles só vêm de tempos em tempos. As duas encarnações sucessivas deles ficam rareadas. Ele vem hoje, demora séculos e vem de novo, porque eles perturbam muito a sociedade. Basicamente, esses espíritos que ficam retidos, eles são retidos por 4 problemas: sexo, extremas perturbações sexuais; dinheiro, pessoas extremamente materialistas, gananciosas, que são capazes de matar, escravizar, destruir países, promover guerras, tudo por conta de dinheiro, querer dinheiro, destrói o meio ambiente. Terceiro, pessoas ávidas pelo poder. Esses tomam o poder na força, promovem rebeliões, revoluções, são maus, perversos, fazem tirania e são os grandes fomentadores da guerra. E o quarto, além do sexo, poder e o dinheiro, o quarto, a religião mal interpretada. Espíritos que se valem da religião e se perturbam profundamente. Então, entidades que possuem essa tendência de serem desse tipo, eles acabam perdendo a concessão de encarnar de maneira mais franca e acabam ficando retidos nos seus mundos. Só que isso é quando o mundo está na condição normal. Quando chega na transição, ocorrem outros fenômenos. Ao invés de você ter a migração individual, passa a ter a migração coletiva. Na transição dos planetas, quando eles estão deixando de ser de um tipo para começar a ser do outro, na chamada transição, a migração não é mais individual, ela é coletiva. Sai uma quantidade muito grande de espíritos de um determinado planeta. E, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Não se pergunta se ele quer ir, ele sai, mesmo que ele não queira. E uma outra característica que a gente tem é que quando essas coletividades saem, eles não saem para mundos melhores, eles saem para mundos piores. No primeiro caso, da migração individual, saíam os bons facultativamente para mundos melhores. Na migração coletiva, saem os maus, os muito maus, para mundos piores e não é facultativo, obrigatório. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é um fenômeno como se fosse o jogo das cadeiras. Sai uma leva de espíritos de um planeta porque não conseguiu adequar-se a ele e eles saem de lá para virem para outro. Então, saem uns, entram outros. Outros voltam. Então, durante o nosso processo de transformação da Terra, nós já tivemos a oportunidade de passar por 2 fenômenos de transição planetária. Por quê? Porque o mundo que vivemos, a chamada Terra, foi um mundo concebido para ser o espaço para receber entidades, em princípio, bastante difíceis. E para essa tarefa, alguém foi designado para responder pelos destinos desse planeta. Uma entidade que já tinha feito esse processo de crescimento para os 2 lados. Um espírito que assumiu a condição de ser um espírito puro. Tinha uma grandeza espiritual tão grande que poderia colocar sob sua responsabilidade a condição de responder por um planeta como um todo. É como se fosse assim. Existem espíritos que cuidam de nós particularmente. Eles não existem para isso, mas eles estão hoje numa missão de ficarem próximos de nós durante a existência. Eles estão cuidando de uma pessoa. Há outros que cuidam do grupo familiar como um todo. Eles estão cuidando de várias pessoas, mas é uma família. Nós temos espíritos que cuidam de um bairro todo. São várias famílias, mas é um bairro. Assim, tem um que cuida de uma cidade, tem um que cuida de um estado, existe um que cuida do Brasil e há um outro que cuida da Terra. Há um que cuida do sistema solar, que é maior do que o Cristo da Terra. Há um outro que toma conta da galáxia. Então, é uma condição infinita de evolução que nós temos. Mas existe um espírito que é puro para o nosso grau de evolução, que assumiu a responsabilidade de tocar os destinos da Terra.
Esse espírito nós convencionamos chamar pelo nome de Jesus. Jesus, o governador planetário, é um espírito que conseguiu evoluir para os dois lados. Ele conhece a ciência na sua expressão mais elevada em relação a nós e tem as virtudes mais elevadas que a gente possa imaginar em relação a nós. E esse espírito, então, acompanhado por um grupo de entidades extremamente evoluídas, iniciaram o processo de construção da vida no nosso planeta. O texto bíblico, na sua primeira frase, diz assim em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A gente traduz como no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas a palavra Elohim ou Elohim, que está colocada, não é um singular, é um plural, porque termina com im. A tradução correta seria: no princípio criaram os Elohim, os céus e a terra. E quem são os Elohim? O judaísmo diz que são entidades extremamente evoluídas, que juntas constituíram o planeta Terra, o que é muito parecido com aquilo que nós temos de informação dentro da literatura espírita, que fala sobre a presença de Jesus e seus diversos auxiliares, construindo o início do nosso planeta. No processo de construção da vida na Terra, já houve 2 momentos de transição planetária. O primeiro desses momentos de transição foi quando a gente passou de estágio 1 para o estágio 2. O que é o estágio 1? O estágio 1, resumidamente, é a pré-história. Nós ainda não conhecemos a escrita, temos dificuldade com a fala, muitas vezes desconhecemos a agricultura, não temos noção de estado, geralmente somos nômades. É um período muito doloroso, porque a humanidade ainda está na sua condição ainda mais primitiva possível. E exatamente por isso, esse grau é chamado de mundos primitivos. Nessas condições, nós temos aquela sociedade que a gente teve na pré-história aqui. O que é um mundo primitivo? Olhe nos livros de história. Vejam uma comunidade no período da pré-história. Isso é o mundo primitivo. Mas a gente chegou num certo momento em que o planeta Terra começou a se transformar. E ele foi deixando de ser mundo primitivo para começar a entrar no estágio 2. O estágio 1, mundo primitivo. O estágio 2, mundos de provas e expiações. Qual é a diferença? É que nos mundos de provas e expiações, os espíritos que participam dele não são mais almas iniciantes. Já têm experiência, já conhecem, têm raciocínio, sabem plantar, sabem colher, têm uma evolução já razoável. E quando chegou no período da chamada transição planetária, em que a gente estava saindo da pré-história para a história, o que aconteceu no nosso mundo? Havia muitos espíritos que estavam aqui que não haviam conseguido avançar no seu intelecto para que conseguisse entender, plantar, colher, falar, se estruturar para a sociedade que iria acontecer. Espíritos que passaram pela pré-história, mas não conseguiram avançar. Nesse período, até a parte moral nem é tão exigida, a questão mais é a parte intelectual. E esses espíritos não conseguiram isso. Quando os espíritos não conseguem, eles migram do mundo. Então, no período em que a Terra passou de mundo primitivo para provas e expiações, várias entidades que não conseguiram vencer esse período da pré-história foram retiradas para continuarem o seu processo de evolução em outro planeta distante da onde vivemos, para que eles conseguissem desenvolver as suas condições intelectuais em outro lugar, porque eles estavam com dificuldade de continuar na Terra, porque a Terra estava passando para um novo estágio. Então, eles saíram do planeta. E ficaram na Terra outros, que eram os que estavam vindo naturalmente no processo evolutivo do planeta, que eram mais inteligentes, mas eram ainda muito ignorantes, desconheciam muitas coisas, não sabiam nada. E o Cristo, o nosso governador, queria promover um avanço no planeta. Queria fazer com que nós pudéssemos, em pouco tempo, conhecer muitas coisas e acelerar o processo de evolução nosso. O que se faz nesses períodos? Quando ocorre a transição?
Uma parte dos espíritos que não tinham condição saem. E a Terra ficou com menos gente, ficou com os que eram nativos e que iriam continuar o processo evolutivo. Nesse período, o Cristo planetário foi atrás de outras entidades na janela da transição para trazer para a Terra. Como é isso? É porque em algum outro lugar do universo eu tinha um mundo de provas e expiações, estágio 2, que estaria passando para o estágio 3. Só que os espíritos que estavam no estágio 2, provas e expiações, para irem para o estágio 3, não estavam conseguindo grandeza de continuar lá. Então eles migram também. Então olha só como é. Migrou da Terra os que não conseguiram sair de primitivo para provas e expiações, ou seja, do estágio 1 para o estágio 2, mas em algum lugar do universo, ou em vários lugares do universo, eu também tinha planetas que estavam no estágio 2, chamado provas e expiações, em que alguns indivíduos desses mundos não estavam conseguindo ir para o estágio 3, que é chamado de mundos de regeneração. Como essas almas não conseguiam permanecer para ficar num período de regeneração nos lugares onde eles estavam, a transição planetária que eles estavam experimentando lá longe fez com que eles não ficassem mais lá. Então, saiu da Terra uma quantidade grande de espíritos primitivos que não conseguiram passar para provas e expiações, e a Terra importou uma quantidade enorme de espíritos que eram de provas e expiações, mas que não conseguiram ir para a regeneração. Qual é a vantagem disso? É porque a gente pegou uma série de entidades extremamente já avançadas do ponto de vista intelectual e trouxemos esse pessoal para a Terra. Ah, será que é verdade? Claro que é. Observe as civilizações que surgiram no começo da história da humanidade. Você explica o Egito? Você explica a Grécia? Você consegue explicar a genialidade daqueles homens antigos? Consegue dizer por que que os judeus tinham tanta nitidez com relação aos conceitos religiosos? Consegue explicar como que dentro da Índia surgiram textos religiosos tão maravilhosos como os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, que são peças extraordinárias de conhecimento espiritual? Não há quem consiga explicar o Egito. Não há quem consiga dizer de onde os gregos tiraram tanto conhecimento matemático, tanto conhecimento filosófico. Como que os romanos tinham tanta noção de direito, a ponto de terem criado leis lá atrás que servem até hoje como referência de todo o direito do Ocidente? Tá difícil de explicar. O Espiritismo diz que o quê? Que junto com aqueles nativos que estavam conosco naquele começo de civilização, chegou uma quantidade enorme de entidades espirituais, com grande conhecimento intelectual, mas um atraso moral danado. Por quê? Porque eles só tinham evoluído no lado intelectual. O lado moral ficou atrasado. Se eles tivessem desenvolvido os dois lados, ainda que não fosse grande, mas tivessem conseguido fazer esse crescimento para o lado moral e o lado intelectual, eles não teriam vindo. Eles teriam permanecido lá onde eles estavam e teriam seguido para a condição de mundo de regeneração. Eles só migraram porque eram almas endurecidas. E isso a gente prova também pela natureza belicosa da nossa sociedade no começo da nossa civilização. Quanta escravidão, quanta guerra, quanta maldade, quanto arbítrio, quanta violência a nossa humanidade teve. Se a gente pegar a história antiga da nossa civilização, é só guerra, morte, ditadores, sanguinários, perversos. A nossa humanidade tem páginas de sua parte delas, foram escritas por essas entidades que migraram nesse período e que vieram para a Terra para contribuir no nosso planeta. O Cristo da Terra disse: se eu trouxê-los para cá, se eu os trouxer para a Terra, eu vou conseguir duas coisas. Eu vou conseguir com que eles avancem
o pessoal da Terra, porque eles vão aprender ciência, filosofia, religião, arte, vão desenvolver o intelecto de maneira muito grande, e ao mesmo tempo vai ser uma oportunidade para eles, para que eles se desenvolvam. E eles então vieram. Na verdade, eles não tinham muita opção, porque eles não iam ficar lá, a migração coletiva ela é compulsória. Mas o Cristo planetário daqui da Terra fez uma proposta para eles muito interessante. Onde vocês renascerem, eu mandarei um mensageiro. Observem no mundo antigo quantas revelações semelhantes nós temos. Os Vedas, o Bhagavad Gita, a mensagem de Krishna, a mensagem de Buda, que é no Nepal, a mensagem de Sócrates, de Hermes Trismegisto, Zaratustra, a Cabala judaica. Se você pegar esse conhecimento e juntar, você vê que é muito parecido. Por quê? Porque foram vários mensageiros que o Cristo planetário mandou, que Jesus enviou para eles, para que eles pudessem, a partir desse conhecimento, despertar para poder voltar. E olha o que diz a doutrina espírita. O experimento deu certo. Muitas dessas almas, quando vieram para a Terra, sentiram tanto o impacto da migração que começaram a ter a sensação de que eles estavam exilados. A sensação de que eles moravam num paraíso, num local maravilhoso e que, por desobediência, perderam esse paraíso. Essa é a história de Adão e Eva. Segundo o Espiritismo, essa parábola de Adão e Eva, ela representa exatamente essa migração que esses espíritos sofreram. A saída do mundo de origem para virem para a Terra. Esse fenômeno de migração pelo qual eles experimentaram, deu a eles a sensação do exílio e da perda de um paraíso, porque é como se nós, de repente, aqui, com todas as facilidades que a gente tem, ar-condicionado, anestesia, carro, avião, geladeira, meu Deus, quantos confortos, internet, quanta coisa maravilhosa nós temos hoje na nossa sociedade. Imagine você perder tudo isso e, quando dá por si, você está morando no deserto do Saara, puxando pedra para construir pirâmide. Não é fácil. Então, a sensação do exílio, do degredo, ficou muito forte nessas entidades. E há um fato curioso. O experimento deu certo porque impulsionou o progresso da Terra, a gente avançou muito, se você pegar, em poucos séculos, a humanidade ganhou um conhecimento incrível. Os gregos deixaram um saber imenso, os romanos, os hindus. Meu Deus, quanto conhecimento ficou para a gente. Mas a gente aprendeu muito com essas entidades que vieram para cá nesse período. E, ao mesmo tempo, serviu para eles, porque eles voltaram para os mundos de origem. Eles conseguiram voltar. A mensagem de Krishna, de Buda, de Sócrates, de quem quer que seja, acabou alcançando esses corações e eles se movimentaram para o mínimo que era possível, necessário, e aí eles voltaram para os seus mundos de origem. Qual foi a consequência na Terra? A consequência na Terra foi o processo gradativo de degeneração dessas civilizações. Observe como o Egito entrou em declínio, o Império Grego, o Império Romano. Por que isso entra em declínio? Porque os grandes gênios vão embora. E a gente entra na Idade Média, marcada por uma mediocridade muito grande, porque os grandes gênios haviam partido da Terra. Isso é transição planetária. Mas o mais belo de tudo é que o Cristo, na promessa que fez, disse: se eu mandar os meus mensageiros e vocês não conseguirem voltar, eu pessoalmente irei para acordar os que ainda não conseguiram ir. E assim aconteceu. Depois de tanto envio de tantos mensageiros, ele mesmo veio, como Jesus, pregar uma mensagem que era sintetizada numa única palavra: amor. E isso trouxe o despertamento para que esses espíritos, então, pudessem se transformar, e muitos deles foram embora de volta para o seu mundo, mas alguns ainda restaram por aqui, que são reconhecidos por um grande conhecimento intelectual e um atraso moral razoável. Eles ficaram tanto tempo na Terra que perderam a condição de que pudessem, de alguma maneira, estar agora em condições de poder voltar. Eles já pertencem à Terra, criaram tantas raízes aqui, que já são da Terra, nem podem mais dizer, eu sou de outro lugar, não é mais não, agora já é daqui.
Só que olha o que está acontecendo. Do mesmo jeito que a gente passou de uma transição de mundo de primitivo para provas e expiações, que é essa característica de mundo que nós temos, marcado pela maldade, pela crueldade, pelo egoísmo, o orgulho, um materialismo danado que nos toma as nossas ações, nós deveremos agora passar para uma nova etapa, a etapa dos mundos de regeneração. Nessa nova etapa que nós já estamos atravessando, nós vamos começar a construir um novo modelo de sociedade. Esse novo modelo de sociedade, no dizer de Allan Kardec, tem 7 características. Primeira, o corpo é semelhante a esse. Então, não é uma mudança corporal. Segundo, não é um mundo superior. Não, uma sociedade. Não é uma sociedade maravilhosa. Ela é melhor do que essa, mas ela ainda não é um mundo superior. Terceira, os que habitam nela têm a sensação do alívio. É como se você morasse numa sociedade extremamente perturbada, violenta, louca, e você conseguisse sair daquela sociedade, na Terra mesmo, e morar num local onde as pessoas são mais fraternas, mais humanas, elas são voltadas ao bem. Aí você diz, nossa, que alívio. Mas você continua sendo uma pessoa como pessoa, tem que trabalhar, tem que viver, tem as dores naturais da existência, mas não é um indivíduo que possui as angústias que são naturais do local onde você estava. Então, o mundo de regeneração, ele não é um mundo superior, mas ele dá a sensação de alívio para os seus participantes. Essas são as 3 características que são externas ao homem. Aí tem 3 que são dentro do homem. Primeira, uma relação maravilhosa com o Criador. Vamos ter que descobrir isso aí que a gente ainda não tem. Segunda, um acentuado senso de justiça, uma preocupação com o semelhante muito forte. E terceiro, a vitória sobre as nossas paixões. Vencer as nossas imperfeições morais. Querer mudar, querer ser diferente. Esforçar-se para ser melhor. São essas 3 características que dizem respeito a nós próprios, que é o amor a Deus, amor ao próximo e o amar a si mesmo, que o Cristo tanto falava. E a 7ª das características é que, mesmo ingressando numa sociedade como essa, se o espírito não aguentar esse ritmo, ele pode sofrer um degredo e voltar para o mundo de provas e expiações. Só que não é mais esse aqui já vai mudar, então vai para outro lugar. Então é mais ou menos assim, a Terra era pré-história, um mundo primitivo, atravessou um período de história, que é o período que a gente está vivendo, o finalzinho dele, que é o período do final do tempo de provas e expiações, e essa mesma Terra vai mudar para ser agora um mundo de regeneração. Quando a gente fala que a gente está vivendo o final dos tempos e o começo de outros tempos, é muito comum as pessoas imaginarem que nós vamos ter cataclismos, desgraça, fome, terremoto, maremoto, tsunami, o planeta vai rachar no meio, o Sol vai mandar um raio que vai explodir a Terra. Não, nada disso. O Espiritismo diz que as transformações são sociológicas, não são das entranhas do planeta. Nós não estamos isentos de ter furacão, tufão, terremoto, não estamos isentos. Isso pode acontecer, mas não é isso que caracteriza a transição. O que caracteriza a transição é o indivíduo no seu interior. É o eu no eu profundo que está no processo de transformação. E observe o que está acontecendo na nossa sociedade. Olha como a gente está tendo tanta mudança na sociedade. Nós estamos tendo um período assim de muitas transformações. Isso é a caracterização de um mundo de provas e expiações se transformando num mundo de regeneração. Então, nos períodos normais, a migração que a gente tinha era individual. A migração agora é coletiva. E existe um segundo fenômeno que também acontece, que é muito impressionante. Enquanto que nos períodos normais a gente tinha a retenção dos espíritos, que ficavam guardados e só vinham de tempos em tempos, quando chega no período da transição, nós experimentamos um processo inverso. Nós experimentamos a soltura dos perversos. O mundo espiritual abriu as portas das entidades enlouquecidas. Não nos desesperemos por isso. Isso é programado para ser assim, porque tem 2 objetivos.
Oferecer a esses espíritos uma última oportunidade para eles se modificarem, que eles encarnam e têm a chance de se transformarem. E a segunda das razões pelas quais isso acontece é para permitir que nós provemos que nós somos bons. Nós estamos vivendo hoje com aqueles 4 tipos de espíritos enlouquecidos que estão na sociedade. Os desequilibrados sexualmente, ou ninguém percebeu que estão vivendo períodos de profunda perturbação sexual. Eles estão entre nós para que a gente prove se a gente cede aos seus convites ou não. 2, as almas perturbadas por dinheiro, por poder, que são capazes de qualquer coisa, ou ninguém percebeu que elas estão entre nós. Terceiro, os enlouquecidos pelo poder, as almas enlouquecidas por mandar, por serem despóticas, estão entre nós, ou ninguém percebeu. E os espíritos perturbados na religião também estão entre nós. Os intolerantes religiosos, os que em nome da religião matam, destroem, perseguem. Parece que nós voltamos para o século XIV. Por quê? Porque espíritos daquela época estão reencarnando agora com o psiquismo da violência que ainda traziam dentro de si. São dias bastante singulares que nós estamos atravessando. E o objetivo disso é duplo. O primeiro é dar a eles a condição de progresso. O segundo é que nós provemos que nós somos realmente bons. Porque nós podemos ter 2 leituras equivocadas. A primeira delas é odiar essas pessoas e querer matá-las. Isso é um sinal de que a gente está perturbado. E a segunda é nós adorarmos o que eles estão propondo, o que mostra que nós também não estamos preparados para a transição. Na verdade, a presença com essas entidades vai nos revelar quem nós somos. Os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Mas muitos de nós vamos acabar nos seduzindo com as promessas que essas entidades fazem de perturbação na nossa sociedade. Então, o momento atual que a gente está vivendo é um momento muito grave. E certamente a grande pergunta que paira sobre as nossas cabeças numa hora dessa é: e eu? Será que eu fico? Será que eu vou? Tem algum indicativo de se eu vou, se eu fico? Tem. Allan Kardec diz que os maus serão subdivididos em 2 grupos. Os maus tocados pelo bem e os maus não tocados pelo bem. Os maus tocados pelo bem são aqueles assim: puxa, eu fiz coisa errada, nossa, como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, que vergonha, como é que eu pude fazer? Esse é mal, mas ele é tocado pelo bem. E existe um segundo tipo de mal, é o mal não tocado pelo bem. É o mal que diz assim: eu fiz, gostei e faço de novo, achei foi bom, faço novamente, não tenho remorso. Esse é o mal não tocado pelo bem. É esse grupo, mal não tocado pelo bem, que é o que só cresceu para o lado intelectual, mas não cresceu para o lado moral. São extremamente inteligentes, mas perversos e são profundamente infelizes. Essas entidades, elas migram. Às vezes, elas migram sucessivamente e não saem dessa etapa de provas e expiações pelo endurecimento de seus corações. Mas os espíritos entre nós, que formos bons, permaneceremos na terra. Os bons permanecerão. E os que forem maus, mas que forem maus tocados pelo bem, têm a chance de permanecer. Porque estão dispostos a mudar, estão querendo mudar. A grande característica do mundo de regeneração é que ela não é uma sociedade de espíritos regenerados, é de espíritos, é mundo de regeneração, não é mundo de regenerados. Então, nós vamos nos regenerar nessa nova etapa. Nós vamos nos entregar ao processo de mudança interior a partir dessa nossa possibilidade de permanecermos na Terra. Hoje as pessoas reclamam tanto do planeta, mas se elas aguardarem um pouco mais e contribuírem nesse processo de transformação, poderão ver a Terra se transformar uma coisa muito melhor. Evidentemente que não há uma data para isso, não existe data limite. Nem 2012, nem 2019, não existe isso. Allan Kardec, no item 267, parágrafo 8º de O Livro dos Médiuns, assevera que não se pode ter previsão com data marcada. Então, quando vai se dar a transição? Ela já está se dando. E quando que ela termina? É igual o arco-íris.
Que horas que o vermelho termina e começa o laranja? Que horas que o sol nasce? Que horas que o sol se põe? É tudo muito lento, muito gradativo. Então nós vamos assistir, isso pode demorar um século, dois, não sei, três, faço a menor ideia, mas nós iremos construir uma sociedade melhor. Enquanto isso não acontecer, a Terra não sai do processo de provas e expiações. Ela vai permanecer até ela conseguir vencer isso. A transição pode se esticar mais ou menos, vai depender do nosso comprometimento. Se nós nos comprometermos, ela vem mais cedo e a gente fica. Se nós não nos comprometermos, ela demora mais e talvez a gente fique. E se nós atrapalharmos, ela demora bem mais e a gente não fica. A decisão é nossa. Desenvolver em nós virtudes que possam garantir que a gente permaneça por aqui. E só para concluir a minha fala, para quem esteja procurando um instrumento que nos ajude a entender como fazer para permanecer na Terra, peguemos o Sermão da Montanha, a primeira fala pública de Jesus, e ouçamos a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você está atrás de herdar a terra, desenvolva a mansidão, exercite o perdão, peça perdão, entregue perdão às pessoas e liberte-se para que você consiga garantir a sua permanência nesse lugar que Deus quer nos oferecer, mas a gente precisa querer receber. Legal, Lahara. A turma aqui no Brasil inteiro, né, todo mundo falando aí, agradecendo pelas suas reflexões tão importantes. E a gente está alcançando assim uma audiência muito bacana, e a gente quer fazer um convite a todos vocês, que é esse convite aqui, ó. Todas as segundas, às 8 da noite, você tem um programa imperdível. Ser Saudável, Saúde e Espiritualidade, com Carlos Alberto Santiago. Só aqui, na Rede Amigo Espírita. Então, gente, toda segunda, às 20 horas, pela Rede Amigo Espírita, o nosso Carlos Alberto Melo Santiago, o vice-presidente aqui da Federação Espírita de Sergipe, entrevista alguém, né, com a temática desse, que o programa intitulado Ser Saudável, né, nessa ótica. Mas a gente está aqui com algumas perguntas para o Elahá. A Célia Macedo, ela começa te perguntando aí sobre uma literatura que fale aí, você falou dessa migração, né? Perfeito. Onde encontramos essa fonte de informação, migração em massa, senhor Jorge? Pergunto a literatura. Antes de responder, eu quero mandar um recado para a Maria do Céu, que está aqui, que mandou uma mensagem em esperanto para mim. Eu quero devolver a ela. Me volas dank alvi privia vortoi. Dankon. Vamos lá. Célia Macedo. Onde encontramos esta fonte de informação sobre migração em massa? Obra A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 18, As Migrações. Aí ali vai dividir migrações individuais e migrações coletivas. Ele não usa esse termo de migração em massa, mas é um termo até bom. Lá na obra de Kardec, é migração coletiva, que são facultativas, saem para... Perdão, migração em massa, elas são obrigatórias, saem os espíritos na transição para mundos piores, e são os que saem são os maus não tocados pelo bem. Se eu não me engano, é no capítulo 18, acho que é o item 27 do capítulo 18, mas posso estar enganado. Mas se não for no 27, é no entorno desse pedaço aí que você vai encontrar, Célia, as informações sobre migração em massa que estão apresentadas na Gênese. Também, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec define as características dos habitantes dos mundos de provas e expiações, ele fala que as entidades de provas e expiações são espíritos exóticos. Está no capítulo 3º
do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Neste capítulo, Allan Kardec, falando sobre qual é a característica dos mundos de provas e expiações, ele diz que os espíritos são exóticos. O que significa ser exótico? Que eles vêm de fora, eles migram. A migração é uma característica típica. E no livro A Gênese, você vai encontrar também, no capítulo ainda da primeira parte, chamada Gênese Espiritual, uma parte chamada Raça Adâmica, que ele vai falar das migrações que acontecem. Então, a Gênese está recheada de locais onde essa informação ela parece até repetida às vezes. Ok. A Mônica Abraão pergunta, amigo Elahá, e quanto ao desencarne de almas boas vitimadas pela Covid? Você falou das mortes, né, desse exílio, né, para tirar... Mas o gênero da morte, Mônica, ele não tem nada a ver com a condição do espírito, porque Jesus morreu numa condição terrível, crucificado, pregado numa cruz. O gênero da morte, ele não tem conexão com a evolução do espírito. Se o espírito desencarnou por Covid, atropelado, se ele desencarnou de alguma outra coisa, isso não interfere na evolução dele. O Buda, por exemplo, sabe do que o Buda desencarnou? O grande Buda, e isso não tira mérito dele, ele teve uma infecção intestinal. Com 69 anos, ele comeu uma carne que estava estragada, passou mal, e aí essa infecção levou a óbito. Então, a causa da morte não determina a evolução do espírito. Se são almas boas que desencarnaram por Covid, vão para um local destinado às almas mais elevadas. Se for uma alma perversa que desencarnou pela Covid, vai para o seu destino. O gênero da morte, ele não interfere no destino da alma depois da sua desencarnação. Até no livro Céu e Inferno, um depoimento dos espíritos felizes, tem um depoimento lá de uma pessoa que desencarnou em um acidente automobilístico, né? E era um espírito feliz. Sim. O Daniel Rosa, já se tornou um amigão querido aqui desse canal, não perde uma live, interage. Obrigado, Daniel, mais uma vez. E ele pergunta, professor Jorge, na transição da nova fase da mentalidade social, pela solidariedade de classes, fraternidade aos preconceituados, igualdade de direitos, se viverá assim os ensinos de Jesus? Sim, vai ser uma sociedade melhor, mas é importante dizer, Daniel, que ela não é, nessa sociedade, o bem ainda não sobrepuja ao mal. O bem só sobrepuja ao mal de maneira efetiva e bem caracterizada no estágio seguinte, chamado de mundos ditosos. É só pegar a definição que Allan Kardec dá sobre mundos ditosos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos de prova, nos mundos de regeneração, é um local onde os espíritos, como se tivesse atravessado uma grande tempestade, e eles agora assim, ai, engraçado, agora eu vou começar a colocar minha cabeça no lugar para fazer a minha mudança. Então, vai ser um momento de exercício dessas virtudes. Então, nós vamos construir uma sociedade mais fraterna, mas, evidentemente, ela pode ter ainda algumas dificuldades. Mas nós não teremos mais os casos terríveis que a gente tem no nosso planeta hoje, de pessoas desencarnando de fome, processos de escravidão, isso não mais. A gente pode ter algum problema dessa ordem, mas não da forma como é hoje. Mas vai ser um mundo marcado pelo desejo de corrigir isso. Apareceu, vamos corrigir. Então é um mundo que as pessoas estão lutando para construir essa sociedade que você está sonhando aí. A implantação dessa verdade que você busca é nos mundos ditosos, é mais acima. Mas os mundos de regeneração vão ser o grande momento de nós sabermos que é possível isso. Fazendo assim uma comparação grosseira, não quero que ninguém me interprete mal, mas o mundo de regeneração é como se fosse uma coletividade onde existem só pessoas espíritas. Estou só fazendo uma comparação grosseira. Você vai para um evento espírita, se você deixar sua bolsa, vão roubar a sua bolsa? Quem vai roubar a sua bolsa? Se lá na lanchonete do evento alguém der um troco errado, olha, você me deu troco a mais, devolve. Ninguém precisa ficar com medo de ninguém. As pessoas vão viver, todo mundo vai se respeitar, todo mundo vai querer o bem coletivo, um vai ajudar o outro. Se uma pessoa escorregar e cair, as outras vão juntar. Estará todo mundo querendo cuidar de alguém.
Então, o mundo de... Mas, assim, essas pessoas, elas são puras? Elas não são puras. Elas têm defeito? Isso, tem um monte. Mas elas estão desejosas de se transformar. É mais ou menos isso que é um mundo de regeneração. É um mundo formado por espíritos que estão desejosos de construir uma sociedade melhor. Beleza. Obrigado, viu, Daniel? A gente quer mandar um abração aí para o Marcelo Nias. Ele diz, excelente exposição, Elahá. Marcelo Nias é um amigão querido que já esteve aqui no nosso campo do Brito Espírita, um cineasta que lançou... Marcelo! Sim, Marcelo, o pai do anjo. Isso aí, que lançou aqui no campo do Brito Espírita. Marcelo, querido, muito obrigado por aquele filme. Me emocionou muito. Nossa, cheguei a passar até mal, tanto que eu me emocionei. Muito bom, excelente o filme O Anjo, uma maravilha. Para quem, recomendo, para quem teve a experiência de perder filho e está procurando alguma coisa que o console, assistir o filme O Anjo. Está no YouTube, é gratuito. Exato. Você vai lá e você assiste, é uma obra muito boa para a gente assistir. Parabéns, Marcelo, mais uma vez. O nosso queridão Chico Leite lembra que a nossa próxima live, no dia 16, no próximo sábado, terá a temática Bem-aventurados os puros de coração. E receberemos na oportunidade o nosso querido Augusto César Queiroz, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Fica aí o convite a todos. Luiz Roberto. Não, tem um aqui. Deixa eu perguntar. Depois eu volto lá. Tinha uma pergunta de Sheila antes. O Luiz Roberto pergunta: boa noite. Estou iniciando a leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo. E nele narra a jornada de grupos de benfeitores espirituais para contribuir com a transição, ajudando sua evolução. Então, por que tantas pessoas com elevada capacidade moral e de ajuda nessa pandemia têm desencarnado? Obrigado, Roberto Alvorada, Rio Grande do Sul. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pela sua presença. Roberto, isso realmente aconteceu, não é só hoje, não. Na história da humanidade como um todo, pessoas de bem desencarnam num processo de aparente injustiça. Por quê? Porque a gente está enclausurado na carne e acha que a vida é isso aqui. Na verdade, estamos presos. Quando alguém desencarna, é como alguém que se liberta da prisão, volta a ter liberdade. Daí a nossa visão, ela muda quando a gente começa a perceber que a vida verdadeira é a vida fora da matéria. Por que tantas pessoas estão desencarnando? Pessoas boas, maravilhosas. Porque o processo da transição é exatamente um momento no qual as pessoas precisam tomar as rédeas de suas vidas. Se ficarem só os bons na Terra, como que os maus vão poder mudar? Então, às vezes, é necessário que a gente passe pela experiência de ficar sozinho, para que a gente desenvolva algumas habilidades que as almas boas não estão dando muita chance para a gente conseguir desenvolver. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem intitulada Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu recomendo a você a leitura dessa mensagem, que ela vai te trazer esclarecimentos adicionais para um entendimento mais nítido do porquê que pessoas boas desencarnam e pessoas que são ainda difíceis, ou seja, que precisam se transformar, permanecem na Terra. Quem já aprendeu a lição já pode sair da escola. Quem ainda não conseguiu aprender, precisa ficar mais tempo por aqui, para ter mais oportunidade, para ver se aprende o que ainda não conseguiu aprender. Que bom. Valeu, Luiz. A Sheila Matos, que é membro aqui do Departamento de Arte aqui da Federação Espírita do Estado de Sergipe, uma trabalhadora valiosa do nosso movimento, e ela perguntou, foi assim que vieram os exilados de Capela, no momento em que você falava desses espíritos, né, de outros mundos? Aí você explica aí. Sim. Na obra de Kardec não chega a haver uma citação sobre Capela, ele fala apenas da migração de outros mundos para a Terra. Nós vamos encontrar essa informação sobre Capela em outras obras. A obra de Emmanuel aparece muita coisa, e de outros autores também. Mas o que você está perguntando é isso mesmo, aquelas entidades que são tidas como vindas de Capela, mas não só Capela, de outros lugares também, porque o universo é infinito,
Eles vieram nesse período, a janela abriu e a transição, quando ocorre a transição planetária, ocorre a transição dos espíritos, porque a transição planetária não é do planeta. As pessoas dizem, é a transição planetária, aí o planeta vai mudar. O planeta não vai mudar. A árvore vai continuar sendo, um pé de jiquitibá vai continuar sendo um pé de jiquitibá. As praias vão ficar igual, vai ficar tudo igual. O planeta não vai mudar. A transição planetária é a transição que vai acontecer da transformação dos homens e da migração dos espíritos. Quando vem a transição planetária, é o período que as turmas se reorganizam. Vem a janela da transição, aí vem a migração coletiva. Fechou a transição, a migração coletiva diminui. Então é isso mesmo, exilado de capela. É o mesmo conceito. Valeu, Xelinha. Cidinha Mota, eu não sei se é bem uma pergunta ou é uma afirmativa, ela diz, intelectualmente estes povos que estavam no estágio 2 e migraram para a Terra eram muito superiores a nós e ajudaram o nosso progresso intelectual. Sem dúvida nenhuma. Imagine o Egito Antigo. O Egito Antigo só tinha aquele pessoalzinho, tinha vindo da pré-história para cá, conhecimentos em muito pouquinho. Aí chegou uma leva de entidades que vieram de outros mundos, encarnando naturalmente na Terra pelo útero de suas mães. Eu não quero que ninguém pense que, porque o Espiritismo fala que vieram espíritos de outros planetas, começa a pensar em gente descendo de nave espacial com roupa metálica. Não é isso não. Eles vêm como espíritos e eles encarnam de forma natural no útero de suas mães. Então, esses espíritos vieram e deram um impulso na civilização. Então, Kardec, inclusive, quando fala das raças adâmicas na Gênesis, ele diz, observe como a humanidade deu uma guinada em poucos séculos em termos de conhecimento. A gente olha bem aqui, não tinha nada. Quando você olha de novo, uma civilização floresceu com muito conhecimento. Mas como? Porque as entidades que constituíam essas coletividades não eram naturais do planeta. E eles assumiam, quando vinham para a Terra, postos de mando. Eles eram os sacerdotes, os faraós, os imperadores, os grandes filósofos, os matemáticos. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento tão grande que eles não se misturavam com a população. Eles acabavam se tornando pessoas diferenciadas pelo conhecimento que eles possuíam. Agora, moralmente, eles eram muito ruins. Eu vi um documentário na Discovery esses dias sobre as pirâmides. E era impressionante que eles diziam que a engenharia de hoje não consegue explicar como é que eles conseguiram, naquela época, fazer as pirâmides. É uma coisa extraordinária. Existem muitas teses de como é que foi feito e tal, mas toda a tese que é posta assim, mas não está meio forçado isso, não. A gente não consegue saber como é que eles fizeram aquilo, porque é muito pesado, é muito bloco. É muito difícil explicar como é que aquilo foi feito. E se ela não existisse, ninguém acreditaria. Mas ela está aí, para a gente ver e dizer, e agora? E assim, às vezes as pessoas olham assim, o feito não é botar aquela pedra lá em cima, é a capacidade do cálculo matemático para fechar lá em cima. Eles fizeram vários experimentos antes que não fechava. Lá naquela própria planície de Gizé, tem vários experimentos de pirâmides escalonadas na tentativa de fazer. No Sudão tem umas que são muito em pés, assim, elas não são assim, elas são bem agudas, que eram experimentos que eles fizeram até coisa, agora já sei fazer. Aí eles vieram para promover a pirâmide que a gente conhece, né, daquele modelo. E por dentro, você passa a mão, você não vê a distância de uma pedra para outra. Por fora, você vê a pedra toda feia em cima da outra. Mas por dentro, você não enfia uma folha de papel entre duas pedras. Então, como? Não sei. Eram gênios. Boa pergunta, né? A Aparecida Teixeira, uma valiosa trabalhadora aqui da nossa casa, diz o seguinte: boa noite. As mortes pela pandemia é um mecanismo divino para acelerar o processo de transição? Depende. Aqui, ó, essa pandemia que a gente está vivendo, ela já está com aproximadamente 2 milhões de óbitos. 2 milhões de óbitos. Nós tivemos uma outra pandemia,
há exatos 100 anos atrás, a chamada gripe espanhola. Ela aconteceu de 1918 a 1920. Ela demorou 3 anos. Foram a óbito 33 milhões de pessoas. E a humanidade só tinha 2 bilhões de habitantes. Hoje tem 8. Então, morrer 2 milhões num universo de 8 bilhões é muito menos gravoso do que 33 milhões no universo de 2 bilhões. E aquilo não foi um indicativo de transição planetária. Sabe por quê? Porque a transição planetária não é o que se passa fora do homem. A transição planetária é o que se passa dentro do homem. Aquela outra pandemia, que levou muito mais gente do que essa, quando terminou a pandemia, 3 anos, 2 anos e meio depois que ela começou, quando acabou a pandemia, as pessoas voltaram a viver como sempre viveram. Não houve nenhum aprendizado com isso. Se nós sairmos dessa pandemia e não tivermos tirado nenhum aprendizado dela, nenhum, se a gente continuar sendo indiferente, cruel, perverso, do mesmo jeito que a gente era, a pandemia não serviu para acelerar. Nós passamos por ela, mas nós não aproveitamos a lição. Mas, se nós aprendermos alguma coisa e mudarmos como pessoa a partir dela, aí ela estará servindo. Então, quem vai determinar isso não é a pandemia em si, não. É o homem. O que ele vai fazer com essa experiência? Porque, volto a repetir, a transição planetária é o que acontece dentro da criatura humana, e não o que acontece do lado de fora dela. União Espírita Sergipana. Boa meu noite. Deus. No mundo de regeneração, ainda existe a influência espiritual dos espíritos maus através da obsessão? Ela pode até vir a acontecer, mas ela é rara, e quando ela acontece, ela não tem a gravidade que tem aqui, porque Allan Kardec, quando fala sobre ela, ele diz que a expiação, ela poderá existir, e as obsessões são uma das formas de expiação. Poderá existir, mas os mundos de regeneração não terão mais as expressões candentes de expiação que temos aqui. Em resumo, guerra, fome, essa desigualdade social miserável que a gente tem, ela desaparece. No mundo de regeneração, nós não temos esses processos assim tão dolorosos, mas os indivíduos, as pessoas, ainda não são espíritos puros. Então, é possível que eles sofram algum processo de influência, mas não é igual os daqui, aonde você vê dramas obsessivos tenebrosos, em que as pessoas ficam absolutamente sujeitas e teleguiadas por determinadas entidades. Você pode sofrer uma influência? Pode. Por quê? Porque do lado de lá, as pessoas não estarão resolvidas, não estarão regeneradas, mas estarão no firme propósito de vencer as suas imperfeições. Então, resumidamente, pode ter? Pode, mas não no grau e intensidade que a gente tem hoje no nosso planeta. Perdi aqui uma pergunta. Geraldo Paulo. Quem foi migrar assim que desencarnar já será levado ao novo planeta? A literatura espírita fala que esse processo de migração já estaria acontecendo, que muitas entidades que estão desencarnando já estariam sendo levadas para os novos locais, principalmente aquelas que são mais endurecidas. Como o processo da transição planetária não deve acabar por hora, é possível que alguns espíritos, ainda mesmo que perversos, tenham uma chance de ficar mais um pouquinho por aqui, porque ainda tem um caldinho para a gente queimar dessa transição. Por que eu digo isso? Porque não cabe num mundo de transição a fome e a guerra. Aí eu pergunto, quanto tempo para acabar a fome e a guerra no planeta? Será que acaba no ano que vem? Não acaba.
Vai demorar. Esse tempo que demorar para acabar é o tempo que a gente precisa para terminar a transição. No novo estágio que a Terra vai ter, nós não vamos ter guerras, nós não teremos pessoas morrendo de fome e nós não teremos esse desrespeito ao meio ambiente que nós temos atualmente no nosso planeta, tanto urbano como rural. Tem uma pergunta aqui, não sei o que foi que eu fiz, que sumiu aqui do meu chat, mas aqui pelo nosso canal, foi a Sandra Amara que perguntou, e ela perguntou assim: por que estamos vivendo esse período de negacionismo científico na sociedade brasileira? Isso não atrasa a evolução do nosso país? Isso decorre das características de cada indivíduo, né? Que nós estamos vivendo um problema que acho que é muito maior do que esse, que é a polarização política no país. Isso é muito mais danoso do que o negacionismo. Porque nós estamos vendo um processo no qual no centro não está ficando ninguém. As pessoas estão se afastando, estão se polarizando. E o que é pior, odiando umas às outras. Famílias se dividindo. Dentro do centro espírita, as pessoas estão querendo levar discussões políticas para dentro do movimento espírita, o que é uma coisa impensável. Então, as pessoas estão hoje muito armadas do ponto de vista político. E isso é muito pior do que esse processo de negacionismo, porque as pessoas vão para as redes sociais destilar ódio. Estão atacando o tempo todo, destruindo a reputação de pessoas, postando coisas que não sabem se é verdade. E depois a gente quer, não, eu quero ficar para trás. Mas como? Se você é um multiplicador do ódio, se você é um multiplicador do desamor, você publica coisas sobre pessoas que você nem conhece. Você nunca viu essas pessoas, você fica, é verdade, sim. Você viu? Você não viu, você não pode falar. Então, às vezes, a gente está multiplicando informações que não são verdade sobre a vida dos outros. As pessoas têm pai, têm mãe, têm filhos, têm netos, e a gente pega aquela pessoa e joga na internet, e joga, acaba com a pessoa, nem sabe se é verdade. Nós estamos destruindo vidas com um instrumento tão poderoso que é a internet na nossa mão. Estamos fazendo um péssimo uso dela. Então, pior do que esse negacionismo, pior do que isso, é o desamor. Porque o problema do negacionismo, se quiser negar, nega, fulano negou, deixa ele negar para lá, problema dele. Mas hoje é muita raiva, as pessoas vão adoecer disso. Elas vão adoecer. As famílias estão se dissolvendo por conta de questão política. O meu querido Brasil, que foi sempre um local tão tranquilo, gente, está todo mundo armado, todo mundo polarizado. Você não pode falar nada, ou você é A ou você é B. Meu Deus, temos que acabar com isso. O espiritismo, gente, ele não é nem de esquerda e ele não é de direita. O espiritismo é de cima, ele não é de esquerda ou direita. E eu digo por que ele não é esquerda. Porque o dia que a esquerda levantar uma pauta de defesa do aborto, o espiritismo não vai acompanhar isso, porque ele não é favorável à questão do aborto. E o dia que os grupos da direita defenderem a bandeira da pena de morte, o espiritismo não vai com eles, porque ele não defende pena de morte. Então ele defende o quê? Ele defende a vida. O espiritismo é a favor da vida. Então ele não é nem de um lado e nem do outro, é a favor da vida, no sentido mais pleno que se possa ter. E a gente tem que acabar com esse negócio de trazer política para dentro da doutrina espírita. Os espíritas, enquanto pessoas, os espíritas podem participar do ambiente político, até deve, porque você precisa iluminar esse ambiente com boas propostas, com boas ideias. Você tem vontade de ser vereador? Seja. Quer ser prefeito? Seja. Quer ser governador? Vá. Deputado, presidente, sei lá o que queira. Vá ser. Entregue, porque a gente precisa de gente boa nos partidos. Agora, uma coisa é você exercer esse papel compreendendo que você é um espírita e levando o seu conhecimento para iluminar a política, ou seja, levar o espiritismo para dentro da política. Mas o que está acontecendo hoje é o contrário. As pessoas estão levando a política para dentro do espiritismo. Isso não pode. Quem me dera que os meus problemas hoje da sociedade fosse o negacionismo, porque isso aí é problema de um, de outro, as pessoas não precisariam estar com ódio uma das outras. Mas o desamor é muito mais grave, porque isso, além de nos afetar fisicamente com doenças, por conta da raiva que a gente passa, afeta psicologicamente, gera processos obsessivos terríveis,
amanhã gera um processo pior em termos de reencarnação. E aí, assim, eu não quero desejar o mal a ninguém, não, tá? Mas só para a gente pensar, ó. Quando a gente odeia muito uma pessoa, a gente atrai essa pessoa para perto de nós. Então, tem pessoas hoje que odeiam muito determinada figura política do país. Corre o risco de nascer na família dele, já pensou? Então, se você não quer, não odeie. Porque o amor atrai e o ódio prende. Então, se você tem alguém que você tem ódio, eu tenho um gosto de ver, eu tenho ódio, eu tenho vontade de matar. Cuidado. E você está criando vínculos e amanhã você pode renascer mais perto dele do que você queira. E aí, como essas pessoas têm uma série de problemas, pode ser que eles não fiquem na transição. Eles vão embora. Aí lá vai você junto por conta disso. Então, você perde até a concessão de permanência no planeta com todas as condições espirituais que a doutrina espírita nos concedeu. Agora, o negacionismo, voltando para o assunto, é um problema. A gente precisa ter lucidez naquilo que a gente fala. Até mesmo Allan Kardec disse que quando a ciência provasse que algum ponto da doutrina estivesse errado, abandonasse aquele ponto, né, e seguisse com a ciência. Sim, provando que a ciência, né, é a comprovação, né, é o valor. Mas fica aqui, gente, depois dessa fala bela, profunda, filosófica, que é uma característica do Elahá, para que a gente possa refletir que o momento é de união, é preciso aprender a ouvir, é preciso expor com serenidade, não com alvoroço, nem com sentimento desalinhado. A transição é um convite para isso, nos apresentar os conflitos, mas para que a gente resolva os conflitos com equilíbrio. É isso que a gente está estudando. A Denise Ballon pergunta, Elahá, e nós que estamos com essa oportunidade de ter contato e conhecimento com a doutrina, haverá nova oportunidade de continuar com esse conhecimento em nova encarnação? Denise, isso não é garantia. Nós não temos garantia de que seremos espíritas na próxima. Então, a gente precisa fazer o máximo que a gente puder nessa, porque talvez a gente nem renasça espírita numa próxima existência. Outro dia, conversando com o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele me disse, sabe o que é que eu penso para o futuro da humanidade? Aí eu disse o quê? Que o espiritismo vai se espalhar sobre o globo. Eu digo, sim. Ele disse, mas sabe como que eu penso que isso vai acontecer? Eu disse, como? Se eles não vão sair a gente fazendo pregação para chegar ao espiritismo lá. O Brasil é a universidade do espiritismo. Está todo mundo aprendendo. Quando for na próxima existência, nós vamos espalhar esse pessoal todinho no mundo. Aí um bocado vai para a África, outro bocado vai para a Ásia, outros vão para a Europa, alguns vão lá para o Sudeste Asiático. Os que ficarem por aqui vão ser os sortudos, vão continuar por aqui. Mas o mais esperado é que a gente... Não faz sentido isso, Luiz Antônio? E olha só que os mais preparados terão maiores responsabilidades, né? Irão para os lugares mais insalubres. Vamos deixar para eles que se virem, eles que se virem com essa missão. Aí, ó, de repente, um de nós vai para o Afeganistão, outro vai para a Mongólia, um vai para lá para o Bangladesh, e a gente vai se virar. Aí, vai ser espírita? Talvez não. Então, a gente precisa fazer um esforço para resolver o que a gente puder nessa, que não tem garantia para a próxima, não. Talvez estaremos aqui, porque nós não fazemos muito o padrão típico do que vai ser migrado. Os espíritas não parecem ser o padrão esperado para a migração, que são os maus não tocados pelo bem. Então, às vezes, o pessoal fica com esse coitadismo em doutrina espírita, gemendo, que eu vou migrar, coitadinho, Não é verdade, tem que acabar com essa bobagem. Nós não somos o típico espírito que vai ser migrado. Não é. Os espíritos que vão migrar são os que dizem assim, eu fiz, faço de novo, gostei do que fiz e repito. Não me parece que essa seja uma característica dos espíritas. Os espíritas podem ter vários defeitos, mas eles estão mais preocupados com o coletivo, preocupados com o próximo, gostam de fazer essas coisas assistenciais. Isso é um valor. Então, isso é um perfil mais próximo de regeneração. Então, a gente deve ficar por aqui, não deveremos migrar.
mas não tem garantia de que a gente vai ser espírita. Mas talvez quando a gente estiver lá em Bangladesh, a gente vai ouvir uma palavra, diz, puxa, isso faz sentido. Sabe que eu estou concordando com essa ideia? E aí na religião, a gente vai nascer no islamismo, outros no budismo, outros vão ser ateus, em locais ateus. E aí vão descobrindo as verdades espirituais nesses lugares. Vai ser lindo. Nossa próxima existência vai ser linda. O contributo que a gente vai dar. Hoje a gente está dando um contributo amargo de ter que conviver com tanta loucura. A próxima é levar a mensagem do bem aonde quer que a gente caia. Vai ser um negócio muito bonito. Que coisa linda. A Giovânia Ribeiro. Essa pandemia veio para um alerta para o mundo de regeneração? Tem muita gente que nem está percebendo que está em regeneração. Então, vai depender de como a humanidade se comportar, como a gente comentou ainda há pouco. Se o homem tirar alguma lição positiva disso, ela pode servir. Se não, vai ser igual a pandemia de 1918. Vai levar um monte de gente e nós não vamos aprender nada com esse momento que a gente está vivendo tão singular na nossa história. A Luciana Carvalho escreveu aqui uma coisa bem bacana. O certo é não provocar e nem reagir a provocações dos que ainda dormem na carne. Evitar ao máximo a polaridade, principalmente na política. Não é se omitir, é contrapor com mensagens do Cristo. Exato. Olha, eu fiz a opção por não odiar, eu fiz a opção por não ter ódio de ninguém. Então a gente ouve a pessoa, você ouve e diz, eu não quero levar isso para, eu não quero levar isso comigo, eu não quero me contaminar com esse tipo de coisa. Não é ser alienado, dizer assim, eu vou tapar meu ouvido, não, ouvir. Mas a gente sempre tem que, quando ouvir essas coisas assim, eu não sei a verdade, eu estou ouvindo uma versão do fato, não sei o fato. Não sei o fato, estou ouvindo o que me contaram, mas às vezes o que chegou para mim está distorcido. Então a gente tem que aprender isso e ter um pouquinho de misericórdia. Se a gente conseguir ter isso, a gente vai bem, viu? Vai estar aproveitando bastante as oportunidades que Deus está nos concedendo. O Jorge Kleber diz, o nosso Brasil é a pátria do Evangelho e coração do mundo. Obrigado, beijos no coração de vocês. Só para complementar nessa fala do Jorge, o Brasil ser o coração do mundo não quer dizer que ele vai ser o melhor país do mundo, mas ser o melhor país para o mundo. É isso que a gente tem que ser. O Paulo Oliveira faz uma pergunta aqui. Como explicar a queda de Lúcifer se o espírito não regride? Bom, essa imagem de Lúcifer, que é retirada do Velho Testamento, é uma imagem que se criou principalmente nos ambientes cristãos, que consideram que determinadas passagens das profecias de Isaías se referem a um espírito que teria decaído, etc, etc, etc. O curioso é que para o judaísmo essa figura não existe. Então o cristianismo ele tem um conceito, lendo livros do judaísmo, que o judaísmo não reconhece. Não reconhece isso aqui não. Porque para o judaísmo o conceito é que Deus é único. Hashem Echad, ou seja, Deus é único. A ideia de que Deus é único é muito mais profunda do que às vezes o cristianismo interpreta. Quando se fala que Deus é único, é porque ele é único mesmo, ou seja, ele não tem ninguém para ombrear com ele. Então não existe nada, ele não tem nenhum poder que rivaliza com Deus. Deus reina soberanamente, absolutamente, sobre todas as coisas. A figura de Satanás não existe no judaísmo. O cristianismo tem, mas o judaísmo não tem, porque não há rival de Deus. Pergunte para um rabino quem é Satanás, ele vai rir. Tem. Não, mas esse nome está no Velho Testamento. É verdade, está. Satan, em hebraico, significa oponente, inimigo, atrapalhador, adversário. Que numa tradução mais correta não seria o que eles dizem, seria obsessor. É esse que é o sentido, um espírito que te perturba, um espírito que te atrapalha, mas não um rival de Deus.
Dentro dessa leitura, portanto, esse conceito de que existia um Lúcifer e que essa entidade desceu da luz para as trevas, não é um conceito que é adotado pelo judaísmo. E aí se criou essa tese que existia um conjunto de espíritos que eram luminosos, por isso o nome dele era Lúcifer, que ele era da luz, aí ele negou e foi para a escuridão. Mas essas verdades, elas nem estão no código da doutrina espírita e nem são conteúdo do próprio judaísmo, que é o dono do texto. A gente encontra isso nas interpretações cristãs, que trouxeram essa leitura. Mas se você for nos textos de Isaías lá para dar uma pesquisada, você vai ver que a estrela da manhã que ele fala, aquela luz resplandecente, há quem diga que a leitura está completamente equivocada, que a luz resplandecente que existia era Jesus. E ela não caiu. As pessoas conectam duas coisas como se fosse a mesma. A estrela da manhã é o Cristo. O que cai não é esse luminoso. O que cai são os capelinos, os espíritos que vieram para a Terra para um processo de reajuste. E por que não regride? Porque as conquistas que eles tinham feito não se perderam. Quando eles saíram de onde estavam para vir para a Terra, eles não perderam. Allan Kardec faz uma imagem muito bonita desse texto na Gênese. Ele diz assim: é como se nós pegássemos pessoas que são prisioneiras. Quando eu pego uma pessoa que é inteligente e eu prendo essa pessoa numa cadeia, ele está preso numa cela, ele está numa condição de vida horrível dentro de uma cadeia. Mas ele não perdeu o conhecimento que ele tem. Se ele for médico, ele continua com o conhecimento dele. Ele não perde o que ele tinha. Ele está apenas aprisionado em função de uma circunstância. Então, esses espíritos que aparentemente teriam regredido, eles têm uma mudança de sociedade, mas nenhum dos seus valores, das suas conquistas, fossem intelectuais, fossem morais, se perderam. Eles reencarnaram na Terra com todo o cabedal de conhecimento, por isso construíram as cidades que construíram. Mas a figura de Lúcifer, assim conhecida, não está no código nem do judaísmo e nem do espiritismo. Ok. No andar da hora, a gente tem muita pergunta aqui ainda, mas vamos ver se a gente dá para fazer mais uma aqui. Eu queria responder uma. Você fica à vontade. Eu queria responder uma que está aí. Não, essa daí, de certa maneira, eu já até abordei, né? Se a pandemia vem impulsionar a transição. Eu quero abordar uma outra. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aí sobre a encarnação dos bons espíritos. Eu falei que os maus encarnaram em grande quantidade. E os bons? Foi um esquecimento meu. Os bons também. Está havendo uma encarnação bastante expressiva de almas boas, que vem exatamente ajudar esse período da transição, porque a gente sozinho não ia aguentar. Nós estamos tendo também a reencarnação de várias entidades bastante evoluídas, que se juntam nesse momento no processo de transformação da Terra. Só que, diferentemente do que as pessoas às vezes pensam, eles não estão reencarnados aos milhões. Eles podem estar reencarnados às centenas, até aos milhares, mas aos milhões eles não estão. Eles podem ser milhões, mas estão todos fora, atuando na desencarnação, no processo migratório, nos ajustes do mundo espiritual, mas encarnado na Terra, não dá para ter milhões. Porque se milhões encarnarem na Terra, eles vão fazer o trabalho por nós. Tem que ter pouco para poder a gente fazer o trabalho. Lembre, um Gandhi libertou a Índia. Um Paulo de Tarso divulgou o cristianismo. Se eu botar 1 milhão de Paulo de Tarso, a gente não vai fazer nada. Então tem que ter pouquinho para que a gente faça o trabalho. Eles levantam a bandeira, apontam o rumo e a gente vai atrás. A gente precisa ter quem puxe o carro. Mas eles não podem ser tão expressivos, senão a Terra vai acabar avançando de maneira falsa, porque serão eles que estarão fazendo o progresso e não nós. O Paulo Oliveira pergunta: é possível um espírito que está em um mundo de regeneração ser obrigado para retornar para o mundo de provas e expiação? Essa colocação é de Kardec.
está no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele define as 7 características dos mundos de regeneração, uma delas é essa, que se o espírito que ingressar numa coletividade de regeneração não acompanhar o ritmo que o planeta exige, na sua mudança interior, na visão de coletivo e na sua conexão com Deus, ele pode, então, perder a concessão de encarnação num mundo de regeneração e retornar para voltar a encarnar no mundo de provas e expiações. Isso é possível também. Bem, nós alcançamos o nosso horário, ainda temos aqui bastante perguntas, mas a gente fica assim muito feliz. Você, Elahá, é uma simpatia, é uma vibração, é uma energia maravilhosa. A gente estava aqui agendado para você vir aqui no nosso campo do Grito Espírita, né, em novembro desse ano. A gente, por conta do momento, a gente teve que prorrogar aí, né, mas a gente vai estar junto logo mais, assim que as coisas se ajustarem. E aí a gente quer pedir para que o nosso público, o seu público, né, que deu uma audiência maravilhosa, estouramos hoje, que dê um like no vídeo, que curta. Nós estamos vivendo um momento virtual, gente. Essa confirmação, esse eu gostei, é maravilhoso. O algoritmo do YouTube vai mandar para mais pessoas, vão receber essa energia, né, essa dissertação saudável aí nesses estudos. A gente vai dar aí alguns segundinhos para o Elahá fazer as suas considerações finais e depois encerrar com uma prece para a gente, agradecido aí ao público e a você. Eu quero agradecer a oportunidade daquilo que a gente teve hoje a chance de fazer e apenas ressaltar para todos para que a gente aproveite bem essa oportunidade que nos está sendo dada desse conhecimento maravilhoso. Olha como é rico e como é poderoso esse saber nas nossas mãos. Então que a gente saiba usar isso e contribua na transformação do nosso planeta. Nós podemos fazer muita coisa se nós quisermos. E nós, espíritas, podemos estancar o ódio se nós assim quisermos. Basta que a gente se posicione nas redes sociais, sem ser piegas, sem querer criticar os outros, mas multiplicando o bem, falando do amor, e não perdendo tempo discutindo as questões que são alheias àquilo que a doutrina espírita nos coloca. Que a gente estimule dentro de nós o propósito de semear o bem aonde quer que a gente esteja. Aí, nós estamos realmente contribuindo para a transição e fazendo com que nós também possamos ser um integrante dessa nova sociedade que está nascendo nesse período em que estamos encarnados. Então você faz a nossa prece aí. Faço. Querido Senhor das nossas vidas, que nos concedeste a extraordinária oportunidade do conhecimento espírita, dá-nos a capacidade de entender o que tudo isso significa. Ensina-nos, Senhor, a compreendermos a excelsitude do momento em que vivemos e a riqueza do patrimônio que colocaste nas nossas mãos, para que nós saibamos, tanto quanto nos seja possível, viver de acordo com aquilo que sabemos e auxiliando na transformação do mundo em que vivemos. Reforça assim em nós os bons propósitos do amor, para que os convites enlouquecidos que o planeta faz a tantas pessoas não encontre eco dentro dos nossos corações. Deixa-nos assim nos inundarmos da proposta do bem, da proposta da imortalidade e da vivência efetiva do amor em todos os instantes das nossas vidas, para que faça sentido o Espiritismo ter chegado nas nossas mãos. Colocamos-nos assim a teu dispor, Senhor. Colocamos as nossas mãos e os nossos corações a serviço dos teus melhores propósitos, para que auxiliemos de maneira resoluta na transformação do mundo em que vivemos. Que nos postos aonde tu nos colocaste,
que nas posições sociais em que nos encontramos, nós possamos nos transformar em candeias vivas, iluminando a terra, cada um de nós, promovendo o processo de iluminação verdadeira do planeta através da renúncia de cada um de nós na construção de um mundo melhor. Por isso, nós só temos a te agradecer e te pedir que abençoes os nossos melhores desejos de sermos úteis nesta encarnação que tu nos concedes, para que a nossa humanidade experimente a transformação que tu tanto esperas a partir do nosso pequeno concurso na construção do novo mundo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir, pela chance de conhecer para sermos mais úteis. E te pedimos que, por isso, abençoes a humanidade como um todo, derramando a tua paz e as tuas bênçãos sobre todos os lares e fazendo com que amanhã e sempre despertemos mais dispostos para nos comprometermos na transformação de nós próprios e da mudança do mundo em que nos chamastes a conviver. Muito obrigado, Senhor.